Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para aquele rolê de sempre para pertinho das notícias do Gigante da Colina, porque o Vasco joga hoje. Hoje, meu amigo, é dia de Vasco. Então a gente tem que falar sobre o time que vai entrar em campo às 9h30 contra a equipe do Inter Miami. Também vamos falar do nosso adversário e também de algumas possíveis contratações, uma vez que está bem na cara que o Vasco segue no mercado atrás de jogadores e a gente não pode deixar de citar e informar vocês de acordo com aquilo que a gente tem conhecimento, de acordo com o tipo de nível de notícia ao qual a gente tem acesso. Então a gente vai trazer para vocês também. Mas antes disso, vou pedir para você me dar aquela moral, aquela forcinha. Se inscreve no canal, seja membro, vem para o grupo de WhatsApp. Hoje o grupo bomba porque é dia de jogo do Vasco. Vai ter sorteio de camisa agora no começo de fevereiro, então você não vai perder, não vai dar esse mole. Inscreva-se, curta esse vídeo, ajude a gente e vem para o grupo de membros. É só você ser membro aqui do canal e você vai entrar na área de membros ali e vai estar lá um link de acesso para o nosso grupo. Beleza, rapaziada? Vamos falar de Vasco porque é para isso que estamos aqui. Então, vamos falar do jogo. Hoje o Vasco enfrenta o Inter Miami, equipe americana, lá nos Estados Unidos, às 9h30. Essa partida é mais um amistoso, é o último amistoso do Vasco. Antes do retorno ao Brasil, a tendência é que seja definido, a partir do retorno do Vasco, se esse time, o time que está nos Estados Unidos, se esse time vai ser a equipe que vai entrar em campo contra a Portuguesa ou se teremos mais um jogo com a equipe C do Vasco jogando contra a Lusa Carioca, mas a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, porque o que importa hoje é o Inter Miami. O Inter Miami, que tem o Jean Mota, que era jogador do Santos, e também o Gregory, que era volante do Bahia. Lembra desses dois jogadores? Eles estão no Inter Miami e vão enfrentar o Vasco. É um jogo com um nível técnico bem mais tranquilo. O Vasco não pega, por exemplo, o River Plate, que é um time pronto hoje, um time que já está preparado, uma equipe que já vinha jogando amistosos, uma equipe fisicamente muito bem. A equipe do Inter Miami vem agora numa pré-temporada também por conta da MLS para voltar ao campeonato lá norte-americano e provavelmente vai ser uma equipe num nível bem abaixo. Eu duvido bastante, e estou dizendo isso para vocês aqui, duvido muito que a equipe do Inter Miami consiga segurar o ímpeto do Vasco se o Vasco colocar contra as cordas igual fez contra o River. Lembra? Os 20 primeiros minutos que o Vasco jogou bem demais contra o River Plate? Então, eu acredito demais que se o Vasco repetir essa atuação de início, já vai sair à frente do placar, pelo menos com 1 ou 2 gols, e o Vasco vai ter uma partida muito correta, muito segura e muito tranquila. Essa é, pelo menos, a expectativa que eu tenho para o jogo de hoje. Essa expectativa de um começo forte e um gol que já abra os caminhos para uma vitória tranquila, até porque, vamos falar a verdade, está na hora do Vasco ter a primeira vitória no ano. A gente já está cansado de empate, então tá mais do que na hora do Vascão jogar bem. Mas e aí, Edu, tem desfalque para hoje? Tem. O Luca Orediano, nosso ponta direito canhoto, está machucado, ele sentiu dores musculares e não enfrenta o Inter Miami hoje. É um jogador que não vai estar nem no banco. A gente vai ter mais uma oportunidade aí para o Eric Marcos e para o Gabriel Peck nas pontas. Provavelmente serão esses dois jogadores que iniciarão como titulares e vamos ter mais uma oportunidade aí de observar tanto o Gabriel Peck, que hoje é um jogador que está precisando demais de boas atuações, visando ainda ser aproveitado no ano de 2023. Eu, particularmente, como venho dizendo, acho que o Gabriel Peck deveria ser emprestado. Eu acho que o tempo dele no Vasco já se esgotou. Ele merecia um empréstimo para um clube onde ele terá menos pressão, menos gente pegando no pé dele, onde ele possa desenvolver o seu futebol. E do outro lado, o Eric Marcos, que é um jogador de 18 anos, com um contrato renovado com o Vasco, um jovem, uma promessa da base, uma de nossas joias. Então a gente também vai ter a oportunidade de observar esse jogador numa partida com um nível mais tranquilo. Uma partida que vai ser um nível acima do Campeonato Carioca, mas não tão acima assim, porque as equipes do futebol norte-americano são de um nível técnico e de um nível tático também bem abaixo do futebol brasileiro. Então é uma oportunidade para o Eric Marcos. Já tirou aquela zica da estreia, aquele nervosismo, porque estava nervoso, fez uma partida muito ruim na sua estreia, mas também a gente não pode crucificar o jogador, porque é mais do que natural
uma partida difícil contra um adversário grande, um jogo televisionado, primeiro jogo do ano, todo mundo assistindo e ele estreando como profissional. Eu achei, inclusive, até um pouco precipitado por parte do professor Maurício Barbieri, mas agora vamos ver como o nosso Eric Marcos vai se comportar hoje. Outra situação ainda dentro do ataque é de Pedro Raul. Pedro Raul sofreu algumas críticas de alguns torcedores no começo, durante esse jogo contra o River Plate, por ficar muito na área e tal. Então eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gente, o Pedro Raul é um jogador de área, tá? Ele realmente joga dentro da área, ele não é um jogador muito móvel e ele não vai ficar se movimentando igual todo mundo tá achando que ele tem que se movimentar. Ele tá ali pra fazer jogada, puxar a defesa pro primeiro pau, lá ele, e abrir para a chegada dos pontas finalizarem. Ele tá ali para fazer um pivô, receber a bola de costas pro gol e rolar para quem vem de trás. Ele tá ali justamente para fazer funções dentro da área. Então ele não vai se movimentar tanto. Eu acho que o Vasco criou pouco perto do que ele poderia ter de oportunidade, exceto um cruzamento de Luca Orediano que foi realmente na cabeça dele, botou ele na cara do gol e ele perdeu. Mas é aquilo, o Pedro Raul não pode pegar pressão por conta dessa situação, nem se sentir pressionado, é uma partida amistosa. E daí para frente a gente vai observar as atuações desse jogador que foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano de 2023 e a gente espera demais que ele seja uma de nossas melhores esperanças para esse ano. Falando do sistema defensivo, o Vasco deve manter Lucas Piton na lateral esquerda, Léo na zaga, ao lado do Miranda, e na lateral direita o nosso Pumita Rodrigues. A gente não deve ter nenhuma alteração ali dessa forma, mas estaremos observando a atuação do Miranda, um jogador que foi muito mal na primeira partida, já é um jogador que tem 23 anos, o contrato dele se encerra em dezembro desse ano corrente, do ano de 2023, e a gente vai ficar de olho nesse jogador, porque eu acredito muito que o Miranda não vá ser aproveitado em 2023. Ele deve estar nas suas últimas partidas com a camisa do Vasco antes de ser emprestado. Então, vamos ver como vai se portar o Miranda e se ele vai dar a vida ali, se ele vai tentar ter uma de suas melhores atuações para que ele ainda tenha oportunidade dentro do Vasco da Gama. No gol, a gente espera e a expectativa tá boa, porque esperamos a estreia de Ivan e ela pode acontecer hoje. A princípio, o goleiro vai ser o Alexander novamente, mas existe uma possibilidade grande, inclusive, de que o Ivan faça a sua estreia hoje, seja por um tempo só ou já entrando para ficar o jogo todo, e a gente espera o goleiro Ivan em mais uma boa atuação. Falando em goleiro, já quero aproveitar. O Vasco tem negociações com o Léo Jardim, está acontecendo, mas eu, Edu Canelas, acredito que o Léo Jardim venha para ser reserva do Ivan. Eu falava isso em várias lives e outros vídeos. O Vasco, com a saída do Thiago Rodrigues, vai ter que contratar 2 goleiros, um titular e um reserva, porque não dá para deixar nas costas do Raus, do Alexander, do Patrick e de qualquer outro goleiro da base a responsabilidade de substituir um goleiro titular numa partida, por exemplo, quartas de final de Copa do Brasil, o Ivan se machuca, quem vai pro gol? O Raus. Será que ele está preparado para viver esse momento, para vivenciar isso? Então eu acho que o Vasco foi muito certo em ir atrás de mais um goleiro, até porque o Thiago Rodrigues provavelmente não vai ficar, está morrendo de má vontade dentro do clube, inclusive para treinar, é dor aqui, é dor ali, meu pé tá doendo, eu tô com dor na coxa, acaba não treinando, já chegou fora de forma. Eu acho que o clima entre Thiago Rodrigues, Vasco e torcida acabou e a gente vai realmente precisar de 2 goleiros. E o Léo Jardim vem, é um goleiro que não passa pelo meu crivo, não tem a minha aprovação, é um goleiro que, na minha opinião, não se destacou em lugar nenhum, e o Vasco está fazendo essa contratação de acordo com o seu scout, então a gente só vai ter oportunidade de segurar, esperar e ver o que vai ser feito do Léo Jardim. Outra parada boa foi que o Vasco tentou contratar o Papu Gomes, o jogador argentino, campeão da Copa do Mundo com a Argentina, e o Vasco segue atrás desse grande nome, desse jogador que vai ser a referência técnica desse time, até porque o Nenê com 41 anos não vai ser essa referência técnica, e a gente espera o nome desse jogador. O Vasco já chegou a conversar com o Isco, já chegou a conversar com o Papu Gomes, e a gente espera que daqui a pouquinho algum desses nomes pipoque por aí de algum jogador desse nível de prateleira. Lembrem, Papu Gomes, Isco, são jogadores de prateleira média na Europa. Não são jogadores de prateleira alta, são jogadores de prateleira média. Então,
Não vamos ficar aqui achando que o Vasco vai trazer, por exemplo, o Di Maria, que foi um cara que hoje é prateleira alta, porque foi campeão da Copa do Mundo, porque rendeu muito na Copa do Mundo. A gente não pode ficar aqui achando que o Vasco vai fazer esse tipo de contratação agora. O Vasco vai trazer um jogador de prateleira média, mas pro futebol brasileiro é um grande nome. O Papu Gomes seria uma ótima atração para encher estádio, para a torcida lotar, para assistir. O Isco também seria. E o Vasco segue na busca por um jogador desse nome. O Vasco vinha negociando também para sua camisa 10 um jogador chamado Emanuel Reynoso. Isso mesmo. E o Reynoso quer ficar lá no Campeonato dos Estados Unidos, ele joga na MLS. E eu concordo que deva ficar mesmo, porque ele custaria ao Vasco, no total, dinheiro pago ao clube dele, salário, luvas e etc., em torno de 40 milhões de reais. E isso é totalmente surreal para um jogador que joga numa liga baixa. Então, ele fica nos Estados Unidos e o Vasco segue aqui atrás do seu camisa 10. E pode também trazer o Franco Fagundes. O Vasco não desistiu do negócio. O Vasco ainda tem conversas com o Nacional do Uruguai e esse negócio ainda pode sair. Então a gente tem que ter calma, tem que esperar. A gente vai ficar de olho. Para finalizar esse vídeo, o Vasco negocia com zagueiros. O Vasco está recebendo milhares de mensagens de empresários oferecendo zagueiros destros, zagueiros que joguem pela direita, ao lado do Léo. Então a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o perfil, o nível desse perfil. A informação que eu tenho é que o Vasco vai tentar trazer agora jogadores mais experientes para dar aquele toque de mesclar o elenco entre jogadores rodados, experientes e jogadores jovens promissores. Tem muitos jovens promissores já no elenco do Vasco. E agora falta um pouco daquele toque de experiência. Eu acho que agora vai ser esse o perfil das contratações. Um zagueiro um pouco mais rodado já pela direita, talvez mais um volante também. Um meia, que é esse jogador que eu estou falando. Um jogador rodado, experiente, um jogador que não seja tão consagrado, mas que seja um jogador que vá ser uma ótima atração no nível ali do Isco, do Papu Gomes, enfim. O Vasco vai atrás de jogadores desse naipe, além de precisar trazer um ponta esquerda. O Vasco vai precisar de um ponta esquerda, porque o Alex Teixeira não vai jogar ali. O Alex Teixeira vai ser uma peça de reposição para o meio de campo. Ele não aguenta mais fisicamente o jogo que o Barbieri gosta, que é um jogo onde os pontas correm o jogo todo indo e voltando, e vocês vão perceber isso hoje. Na partida de hoje vocês vão perceber como o Eric Marcos e o Peck têm que ir e voltar. Vocês vão perceber que o Alex Teixeira já não aguenta mais esse tipo de jogo, então deve ser uma peça de reposição para o meio de campo. Valeu? Então é isso. Eu tinha essas informações para trazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço a sua moral, a sua colaboração para me ajudar. Senta aquele dedo no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal e, compartilhe esse vídeo para o maior número de vascaínos por aí, porque agora eu vou partir, vou almoçar, vou comer um almocinho, vou comer um churrasquinho e vou voltar para minha casa. Então, bye bye, Juiz de Fora. Foi bom demais estar por aqui. Valeu, torcida vascaína. Tamo junto, um grande abraço e valeu.